Oi meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam felizes em Cristo. Voltamos nós aqui para mais um episódio, mais um devocional aqui juntos. Eu percebi que eu nem havia comentado, né? Nós estamos usando aqui nesses devocionais um livro que se chama Catecismo Nova Cidade. É muito interessante esse material, que tem vários devocionais aqui nele, nós estamos usando ele aqui nesses devocionais. Então, se você quiser depois adquiri-lo, posso até tentar deixar um link aí, alguma coisa assim, vou tentar. Espero que eu consiga me lembrar disso. E mais à frente a gente deve fazer talvez um vídeo, uma coisa assim, comentando alguns livros, algumas coisas bacanas que são legais aí para vocês que quiserem adquirir. E a gente também deve comentar um pouco sobre ele. Então, vale muito a pena ter esse livro aqui, por exemplo, para reuniões de estudo, leitura com os irmãos, várias coisas, o seu próprio devocional em casa, né? Como eu falei já em alguns episódios atrás, algumas pessoas têm dificuldade em fazer ali e tal, por não conseguirem muito entender algumas coisas e tal. Então aqui já traz um material muito bacana, com várias coisas muito importantes e bacanas. Isso aqui é muito legal também para novos convertidos, que por vezes chegam na igreja e tal, e não entendem muito bem ainda o que é a fé e tal. Então é bacana também esse tipo de material para novos convertidos, então bem legal, não é caríssimo não, na época que eu comprei uns R$40, pode ser até que seja um pouco mais barato agora, e vale muito a pena, realmente reflexões muito bacanas aqui. Então a gente continua nele, e depois se você quiser adquirir, é até legal para você acompanhar e ler outras partes, é só ver e eu devo deixar o link aqui embaixo, tá bom? Então é isso, vamos seguir aqui, mais uma pergunta e mais um momento nosso aqui devocional. É possível alguém guardar perfeitamente a lei de Deus? Eis a questão, eis a pergunta de hoje. Desde a queda, nenhum ser humano foi capaz de guardar perfeitamente a lei de Deus, quebrando-a constantemente por pensamento, palavra e ato. Vamos ler aqui em Romanos 3, 10 ao 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Texto muito interessante aí de Romanos. Inclusive convido você depois a fazer uma leitura aí em Romanos, vai ser muito importante. Vamos ler aqui um comentário de John Owen. Queria que seja como um viajante em seu caminho, ao deparar com uma tempestade de trovões e fortes chuvas, imediatamente sai do seu caminho em busca de uma casa ou uma árvore em que possa se abrigar. Mas isso não faz com que ele desista da jornada. Tão logo passe a tempestade, ele retorna ao seu caminho e volta a progredir. Assim também acontece com os homens presos ao pecado. A lei os encontra numa tempestade de trovões e claridade do céu, aterroriza e os impede de continuar no seu caminho. Por algum tempo, isso os leva a sair do seu curso. Eles correm para a oração ou para corrigir sua vida, em busca de algum abrigo do temporal de ira, que temem vir sobre suas consciências. Mas detiveram-se em seu curso. Seus princípios foram alterados? Nem um pouco, pois logo que passa a tempestade, eles retornam ao caminho no qual antes andavam, novamente a serviço do pecado. Nunca devemos imaginar que nosso trabalho em contender contra o pecado, ao crucificar, modificar e substituí-lo, chega ao fim. O lugar de sua habitação é insondável. Quando acreditamos ter vencido totalmente nesse campo, ainda restam ressalvas que não vimos antes e que não conhecíamos. Muitos vencedores foram arruinados pelo descuido. Depois de uma vitória, muitos foram espiritualmente feridos após grandes sucessos contra o inimigo. Não há como perseguir o pecado em sua habitação insondável, se não tornarmos-nos incansáveis nessa luta. Vamos ler aqui também o texto de Léo Schuster, acho que é assim. Deus nos criou para amar, ter prazer, glorificar e obedecer a Ele. E ao fazermos isso, florescemos como seres humanos. Por que então oferecemos tanta resistência a isso? Como a peça de um maquinário incrivelmente sofisticado que esteja quebrado não funciona do modo como fomos designados devido à queda. E o que é a queda? Deus criou os seres humanos com a capacidade de guardar perfeitamente sua lei. Mas isso se perdeu quando o primeiro homem, representante da raça humana, Adão, escolheu relatar-se e desobedecer a Deus. Caiu em condição de pecado e nos arrastou a todos com ele. A Bíblia descreve como condição de vários modos: rebeldia espiritual,
cegueira, doença, prisão e morte. Como isso nos afeta hoje? Como resultado da queda, não somos apenas espiritualmente impedidos, mas também totalmente incapazes, totalmente incapacitados. Não somos apenas fracos, não temos o poder inato para obedecer à lei de Deus ou para glorificá-lo. Estamos afastados do Criador, uns dos outros e também do restante da criação. Nessa condição espiritual deficiente, somos incapazes de obedecer à lei de Deus, não somente por nossos atos e palavras, mas também por nossos pensamentos, atitudes e motivações. Como o profeta Jeremias afirmou: enganoso é o coração e corrupto, quem o poderá suportar? Assim permanecemos alicerçados e culpados diante do Deus Santo do céu e da terra. Obviamente é bastante desanimador contemplar esse quadro, mas também não é o final da história, mas apenas o começo. São as más notícias que ficam como pano de fundo para a espetacular boa nova do Evangelho, que traz vida e esperança. Embora sejamos incapazes de guardar a lei de Deus perfeitamente, existe um que guardou a lei perfeitamente por nós. Jesus obedeceu fielmente seu Pai, a ponto de morrer na cruz para que nós, que só nele confiamos, não vivamos sob a culpa, o poder e a escravidão do pecado, mas sejamos libertos. Jesus disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ainda que tivéssemos caído em Adão, fomos ressuscitados em Cristo. Estejamos confiantes que o Deus que ressuscitou Jesus da morte está operando amorosamente em nós e não permitirá que caímos até aquele dia em que Ele nos trará sua eterna presença em glória, quando não teremos mais de lutar. Ali estaremos final, plena e livremente obedecendo aquele que nos criou e nos redimiu. Muito bom isso aqui, né? Então, a gente, após a queda, ficou incapacitado de cumprir a lei, né? A gente sempre acaba falhando em uma dessas coisas. O nosso coração, o nosso pensamento deseja aquilo que é errado, né? E aí quando a gente vê, por exemplo, o Sermão do Monte, né? A gente vê como não se trata apenas do que a gente faz em muitos casos, mas por vezes só do fato de a gente pensar certas coisas e desejar, a gente já está falhando, né? Então a gente é pecador, miserável, e só a graça de Deus sobre nossas vidas. Até me fez lembrar de uma frase, se não me engano, de Martinho Lutero, que ele disse, né? Quando eu me batizei, achei que eu havia matado o velho homem afogado, mas logo descobri que o danado sabia nadar. Então, a nossa vida agora é uma vida de constante luta contra o pecado, né? Como Paulo disse, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Agora, o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Inclusive, esse texto também lá em Romanos. Então, é isso, né, gente? Nós, a partir da queda, se tornamos incapazes de cumprir a lei porque o nosso ser tende. Se você deixa o homem livre, ele vai querer pecar. Pensa num carro que está desregulado e que um problema de direção ali, ele sempre tende mais para um lado. Então, se você solta o volante, ele sempre vai para o mesmo lado. É basicamente isso. Deus é o que segura, né? O Espírito Santo nos ajuda e segura esse volante para que a gente não vá para o lado que, se nos deixar, a gente vai. Então, se solta esse volante, a gente vai tender para aquele mesmo lado de erro, de pecado. Então, foi até o que eu falei no outro dia aí. Se deixar os homens livres por sua conta, eles vão tender ao erro e ao pecado. Nós estamos como uma balança desregulada e a gente sempre acaba tendendo para aquilo que não deveria ser o correto, que não é o correto. Então, que o Senhor nos ajude, né, a andar conforme a vontade dele. A gente só é capaz de cumprir ou de fazer alguma coisa com a graça do Senhor sobre nossas vidas, nos ajudando e nos levando a fazer aquilo que ele deseja. Então a gente se tornou incapacitado de cumprir a lei do Senhor, e a lei serve também para isso, para mostrar o quão miseráveis nós somos, né? Porque para você trazer que algo está errado, você tem que ter um exemplo de algo certo para demonstrar. Então, através de nós vemos o caráter de Deus revelado na lei, nós percebemos o quão distante nós estamos de cumpri-la e o quão distante nós estamos de ser aquilo que o Senhor deseja. Então a lei também serviu como essa lupa, como esse espelho, como essa forma de revelar o quanto os homens precisam de salvação. A primeira notícia, né, do Evangelho é uma notícia um tanto ruim, ou de certa forma para nós, que é: vocês estão mortos, vocês estão andando conforme a vontade de vocês, e a forma que vocês andam, vocês caminham para a morte, mas Cristo é misericordioso para lhes trazer vida. Então, que o Senhor nos ajude nessa jornada. Vamos fazer a oração. Santo Deus, quando deixados em nossos próprios enganos, transgredimos Tua lei a cada instante. Não temos nenhuma defesa,
mas temos de nos declarar culpados diante de teu trono de juízo. Tua lei nos condiciona e faz-nos ver todas as nossas pretensões de justiça, convencendo-nos de que necessitamos desesperadamente de um Salvador. Amém. Então, essa oração aqui traz muito disso, né? Como eu falei. Através de a gente ver o quão miserável nós somos ao não conseguir cumprir aquilo que o Senhor deseja de nós, nos faz perceber o quanto nós precisamos de um Salvador. Tem até quando Jesus fala em um dos textos também no Evangelho, eu sou meio ruim por vezes de lembrar onde está, mas eu sei que está lá, então depois você lê a Bíblia inteira, você vai encontrar. Que é o seguinte, o Senhor veio para os doentes, o Senhor veio para os pecadores, né? Veio para aqueles que estão de fato necessitados. Então, se a gente não nos reconhece se a gente não nos reconhece nesse lugar de necessidade, a gente não vai entender para que serve o nosso Salvador, a gente não vai entender que precisa de um Salvador. Né? Então, os fariseus, por exemplo, achavam que já estavam justificados porque davam o dízimo de tudo que tinham, porque faziam todas as obras lá e não sei o que mais, porque não faltava culto, aquela coisa toda. Mas não era isso que o justificava, né? Então eles não se achavam numa posição de precisar de um Salvador, portanto não reconheceram quando o Salvador veio. Então que o Senhor nos ajude a reconhecer que nós estamos necessitados de um Salvador, nós somos necessitados dele e que sem ele a gente não vai conseguir fazer nada. Então é isso, gente, muito obrigado, até a próxima. Deus abençoe a todos e é isso. Amém.